Enquanto isso, a gente recebe, para nos ajudar aqui na leitura e na compreensão de tudo que está acontecendo em Brasília, Eduardo Green, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom dia, Thaís. Bom dia, Carol. Professor, ouvindo a Basília Rodrigues agora há pouco, imagino que o senhor deva ter escutado alguma parte também, ela falou da posição de muitos policiais de serem bolsonaristas. Eu queria entender do senhor, do ponto de vista político, da gestão política do país, como lidar com essa politização da força da segurança, que diante do que aconteceu ontem em Brasília parece ser uma fonte de risco. Bem, nós temos que lembrar que depois do final do regime militar, as forças de segurança foram uma das poucas instituições políticas no Brasil que não foram reformadas segundo a lógica do Estado de Direito. É importante lembrar que até 2 anos atrás o Brasil ainda tinha uma excrescência da ditadura militar chamada Lei de Segurança Nacional. E por ironia do destino, a nova legislação que coíbe crimes que tentam abolir de maneira violenta o Estado de Direito foi assinada pelo governo Bolsonaro. Por que é importante contextualizar nessa perspectiva? Porque as polícias militares, durante o regime militar, elas foram consideradas forças de reserva do Exército. E, nesse sentido, até hoje há muita dificuldade de vários governadores, por exemplo, tratarem de temas fundamentais como o papel das polícias militares, não como um agente de repressão do Estado, mas como uma instituição pública de defesa do cidadão e da sociedade. Então, nessa perspectiva, as forças de segurança, que incluem tanto o Exército quanto as polícias militares, seguem muito influenciadas por uma visão política de desconfiança em relação à sociedade, de desconfiança em relação à democracia, de que os políticos e de que as lideranças civis não têm competência para lidar com os temas que envolvem o país. Então, essa visão meio salvacionista de que no Brasil sempre nós temos que ter uma força superior que haja de maneira mais repressiva é uma maneira de conseguir manter essa unidade política avessa à democracia. Se durante os primeiros anos posteriores ao final do regime militar, tanto militares, sobretudo os militares, e de maneira um pouco menor também as polícias militares recuaram dessa visão, na medida em que o bolsonarismo vem a ser, nesse torno, protagonista político mais importante, essa visão novamente ela reacende. E ela reacende com muita radicalidade que expressa-se naquilo que nós começamos a ver durante o governo Bolsonaro e agora, mais recentemente, com as manifestações que visam a contestar não só as eleições, mas o Estado democrático de direito como um todo. Então, para fazer este processo de despolitização das Forças Armadas e das polícias militares, será um processo que tomará tempo. Essa não será uma ação que terá condições de ser resolvida no curto prazo, porque se trata de uma visão historicamente construída, historicamente alimentada e que tem muito apoio das cúpulas militares, seja no Exército, nas Forças Armadas ou mesmo nas polícias militares, e, portanto, alterar essa concepção precisa ser, sim, a partir de tudo que nós passamos a ver no Brasil nos últimos 4 anos, uma política de Estado, para que efetivamente as forças de segurança compreendam seu papel constitucional, que é, no caso das Forças Armadas, defesa da segurança externa do país, e no caso das forças de segurança, sobretudo de repressão mais ostensiva, que é as polícias militares, o seu papel de defesa da sociedade e não de repressão do cidadão. Portanto, esse é um desafio significativo que, oxalá, o governo eleito, com o discurso democrático, possa, em definitivo, começar a enfrentar. Porque nós empurramos com a barriga, para utilizar uma expressão popular, esse tema ao longo das últimas 3 décadas. Mas chegamos ao limite. E o limite está justamente na forma como esses setores foram coniventes ou até explicitamente apoiaram esse tipo de manifestação golpista, criminosa e terrorista contra o Estado Democrático de Direito.
Eduardo Green, peço licença rapidamente na nossa conversa para pontuar, para quem está nos acompanhando nesse momento, as imagens que estamos vendo na tela da CNN, na TV, nas nossas plataformas, streaming, YouTube, Prime Video. Nesse momento, na capital federal, há um reforço policial no entorno do quartel-general do Exército. Há uma ordem judicial para a desmobilização desse acampamento. E o que a gente já consegue notar nas imagens é que há um grande reforço também nos arredores dessa região, e com a chegada dos homens da Polícia Militar, aos poucos, os manifestantes, essas pessoas, na verdade, que estão ali concentradas em frente ao quartel-general, começam a retirar esse acampamento, guardar seus pertences. Há uma expectativa, portanto, para que essa retirada se dê de forma pacífica. Houve conversa do ministro da Defesa com o comandante do Exército, para que esse também seja um trabalho conjunto entre Polícia Militar, homens do BOPE e também homens do Exército. Interrompo rapidamente aqui a nossa conversa com o professor Eduardo Green, porque a Basília Rodrigues vai trazer informação para a gente. Basília? O interventor, Carol, Ricardo Capelli, está neste momento no QG do Exército. Ele me respondeu que vai desmontar o acampamento, que a ordem é de desmontar o acampamento em frente ao edifício sede, o quartel-general do Exército aqui em Brasília. E encerrou aqui a troca de mensagens dizendo o seguinte: a hora é de agir, não de falar, porque, claro, neste momento a gente está tentando apurar informações sobre se a Polícia Militar, além da Polícia Militar, se Exército também compactuou com essa operação de retirada do acampamento. Depois eu consegui falar com integrantes do próprio Exército que confirmaram que também os militares do Exército irão ajudar nessa retirada, nessa limpa que vai ser feita em frente ao QG do Exército, muito diferente do comportamento adotado na semana anterior à posse de Lula aqui em Brasília, em que uma operação similar porque havia este objetivo, mas na prática ela não se procedeu assim. É uma operação também com o objetivo de retirada dessas barracas e desses manifestantes de frente do QG do Exército, antes mesmo da posse de Lula. Só que no meio do caminho, e a gente captou imagens disso, também muita imagem sendo veiculada na internet, os manifestantes apresentaram animosidade, expressão utilizada até pelos militares do Exército. Nessas imagens, o que as pessoas fazem? Gritam, sai daqui, cai fora, seu comunista, sai daqui. E isso acabou afugentando tanto os fiscais do DF Legal, a agência de fiscalização aqui do Distrito Federal, quanto os policiais também, que foram ali debandando, saindo de frente do QG e deixando o espaço aberto para os manifestantes que estavam ali acampados, antes mesmo de toda essa destruição que a gente viu aqui em Brasília, antes mesmo da cerimônia de posse de Lula no dia 1º de janeiro. Então, informação de momento do interventor, aquele que está à frente da segurança pública do Distrito Federal desde ontem à noite, Ricardo Capelli, é de que vamos desmontar o acampamento, a hora é de agir, não de falar, estou no QG do Exército. Com base nessa atualização, Eduardo Green, eu gostaria que o senhor destacasse quais as punições possíveis, então, de quem não agiu, porque a gente vê que numa situação de excepcionalidade, um interventor foi indicado pelo presidente da República para suprir a falta de um agir por parte das forças de segurança pública aqui do Distrito Federal. O que pode acontecer com quem estava na função, mas não atuou? O ministro Alexandre de Moraes ainda analisa o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O governador de Brasília está afastado por 90 dias. Mas o que mais pode acontecer quanto à responsabilização desses agentes públicos locais? Bem, veja, eu não sou jurista, mas acho que nós podemos pelo menos identificar 3 crimes nos atos que aconteceram ontem. Começando pelo primeiro, é o de prevaricação das autoridades públicas que deixaram de exercer o seu papel. Nesse caso, encaixa-se, sobretudo, o secretário de Segurança, Anderson Torres, que estava, inclusive, fora do país, e, inclusive, na manifestação que aconteceu no dia da posse, da diplomação do presidente Lula,
também foi pouco eficiente no combate aos atos terroristas. O segundo crime me parece ser o de depredação contra o patrimônio público, sobretudo dos praticantes que assim o fizeram. E o terceiro, e que me parece mais significativo neste contexto, é a penalização dura contra todos aqueles que estiveram tanto envolvidos diretamente nos atos de ontem e, sobretudo, aqueles que são os financiadores e líderes que venham a ser identificados, que é a condenação e a criminalização contra a prática de abolição violenta do Estado de Direito. Me parece que o aprendizado que os bolsonaristas radicais tiveram depois do Capitólio nos Estados Unidos foi o de tentar descolar a responsabilização jurídica, que no caso do ex-presidente Trump continua sendo investigada, fazendo com que de maneira muito ordenada e planejada os atos de ontem acontecessem justamente após o final do mandato do ex-presidente Bolsonaro, para que a responsabilização jurídica dele fosse mais difícil de ser identificada. Porém, há um conjunto de autoridades públicas e privadas que devem ser identificadas, e assim acredito eu, serão e deverão ser responsabilizadas como terroristas que tentaram abolir o Estado de Direito. E acho que essa é uma sinalização importante nesse momento, do qual, talvez para ecoar um dos clichês da última semana, não há anistia. Porque o Brasil já foi muito conivente com anistias de períodos anteriores. Por exemplo, se nós tivéssemos no Brasil sido mais eficazes e efetivos na punição de militares ao final do regime militar, como a Argentina fez, talvez essa concepção autoritária e golpista que as forças de segurança no Brasil ainda têm tivesse sido minimizada e o papel constitucional do Exército, das Forças Armadas e das Forças de Segurança teria passado por um processo de revisão que já merecia ter sido feito há mais de 30 anos. Então, talvez tenha chegado a hora, e acho que esses atos de ontem talvez possam ser muito alvissareiros, se é que dá para se dizer nesse sentido, de conseguir reunir todas as forças políticas brasileiras, sejam as mais conservadoras, até as mais progressistas, por assim dizer, mas que concordam que a manutenção da democracia é inegociável. E esses atos de ontem talvez tenham sido a gota d'água para que nós possamos caminhar nesta direção. Então, acho que a responsabilização jurídica, ela deve caminhar nessa perspectiva. Acho que não há concessão, não há possibilidade de anistia, e nós não podemos também deixar de negar que existem responsabilizações políticas. E nesse caso é preciso dar nomes. O ex-presidente Bolsonaro é responsável politicamente por todos esses atos, porque ele, ao longo de 4 anos, estimulou esse tipo de manifestação. Ele foi conivente com seu silêncio nos últimos 2 meses após a sua derrota nas eleições. Portanto, se nós não responsabilizarmos também politicamente quem teve atuação nesses atos, a sociedade brasileira ficará desinformada. E a população brasileira precisa saber quem teve atuação política e jurídica para ser responsabilizada nesses atos. Repetindo aqui uma frase do ministro Flávio Dino ontem à noite, para que nunca mais, na nossa história democrática, esse tipo de atuação violenta contra o Estado de Direito venha a acontecer.